Vocês estão bem, live? Vida de pai é terrível. Boa noite. É bom estar aqui. Eu gosto de estar aqui. Esse foi o lugar onde Jesus me encontrou novamente há 3 anos e meio atrás. E o live sempre será algo muito especial para mim, porque eu vivi coisas incríveis aqui. Vamos lá. Obrigado, Evaldo e Su, pela oportunidade, confiança e coragem, se é assim que pode falar. Para quem me... O Henrique está esperando essa parte. Para quem não me conhece, meu nome é Rodrigão. Eu nasci como Rodrigo e o ão eu acrescentei com o tempo. Eu sou casado com a Gabi, a mulher mais linda desse mundo, que me ajuda diariamente no meu processo de santificação. E se eu puder dar um conselho para vocês, mesmo que eles não tenham perguntado absolutamente nada, casem-se. Isso ajuda no seu processo de santificação, viu? Queria agradecer também ao Guimel, que pregou muito semana passada e deixou minha vida fácil hoje, viu? Valeu. Vocês lembram o tema da pregação do Guimel? Não. Vou relembrar para fingir que vocês lembram. Ele falou o caminho da promessa. Sobre quem que o Guimel falou? É muito também, né? Vamos lá. O Espírito Santo, ele me conduziu nesses dias para a gente ter essa conversa num caminho muito certeiro. Para que a gente pudesse ter esse tempo. E eu acredito que o Evangelho ele é para a gente madura, né? Que a vida com Jesus não tem espaço para imaturidade. E eu tenho certeza que nessa noite estou diante só de homens e mulheres maduros aqui. Amém? Era uma piada interna. A gente vai conversar um pouco nessa noite sobre 2 caras. Igual semana passada, por isso que eu falei. 2 caras que... Os 2 eram judeus, os 2 caminharam com Jesus, melhorou, né? Os 2 caminharam com Jesus. Os 2 viram e viveram milagres. Os 2 estiveram no dia a dia de Jesus. E os 2 tiveram um caminho bem diferente. A gente vai falar hoje sobre... O tema da pregação é de joelhos ou de costas. Nós vamos falar sobre Judas e Jairo. 2 caras totalmente diferentes, assim. Mas eles tinham algumas coisas em comum. Então vamos lá. Judas era judeu. Jairo também. E eu acho que morre aí. Judas era um dos 12. Ele caminhou no círculo íntimo de Jesus. Jairo era um chefe da sinagoga. Ele era responsável por organizar cultos, interpretar as escrituras e manter a tradição. Judas, ele tinha um caráter duvidoso. Em João 12, ele é chamado de ladrão. E em Lucas 22, eu gosto muito dessa, Jesus chama ele de demônio. E o caráter de Jairo era um caráter reconhecido. Jairo, ele tinha um cargo honrado na sinagoga, então todo mundo admirava ele. Os 2 andaram com Jesus, os 2 viram pessoas se converter, os 2 viram milagres. Os 2 puderam até presenciar uma ressurreição cada um. Né? Judas viu a de Lázaro e Jairo viu a da própria filha. Aos 2 foi dada uma escolha. Como com certeza foi dado a mim, foi dado ao Evaldo, a Su, foi dado a cada um de vocês uma escolha. Queria convidar você a abrir sua Bíblia em Mateus 26, do versículo 14 ao 16. Todo mundo abriu? Mateus 26, do 14 ao 16. Vamos lá. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se
aos chefes da sinagoga e lhes perguntou: o que me darão se eu o entregar a vocês? E eles fixaram um preço, 30 moedas de prata. Desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregá-lo. Lá em Mateus 27, de 3 a 5, um pouquinho depois, quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes da sinagoga, dos sacerdotes, as 30 moedas. E disse: pequei contra sangue inocente. E eles retrucaram: o que nos importa? A responsabilidade é sua. Então, Judas jogou o dinheiro dentro do templo, saindo fora e se enforcou. Abaixe sua cabeça, vamos orar aí. Deus, nós cremos na Tua palavra, cremos no Teu poder, cremos que o Senhor tem muito para fazer nessa noite, Pai. Revela a nós aquilo que o Senhor tem para falar a cada coração, que o Senhor tenha total liberdade, Pai, para agir nessa noite. Nós entregamos ao Senhor esse momento. Esteja com a gente aqui, toma conta desse lugar, nossos ouvidos estão abertos, Pai. Toma as nossas mentes cativas na Tua mão. Em nome de Jesus, amém. Todos nós, como Judas, temos a chance de andar com Jesus. Judas foi escolhido, viu milagres, ouviu a palavra, mas não deixou o seu coração ser transformado. A vida dele é um alerta para a gente. Entendeu? Estar na presença de Deus não é o mesmo do que estar em Cristo. Está claro para vocês? A história de Judas, a gente pode ver 5 lições. Judas foi chamado, mas não foi transformado. Jesus chamou, ele conviveu com o mestre, o coração dele nunca foi transformado. Então isso mostra para a gente que não basta você andar com os discípulos, é necessário que você seja um discípulo de Jesus mesmo. Lá em João 12, ele fala assim: mas um dos discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seria 300 denários. Isso é aquela parte onde Maria derrama o perfume aos pés de Jesus, tá? Se vocês estiverem perdidos. E aí João fala no próximo versículo: ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa, costumava tirar o que lá era colocado. Ou seja, ele tinha acesso, ele era alguém da confiança de Jesus ali, dos 12. Segunda lição que Judas nos ensina é que Judas caiu nas pequenas concessões. Ele começou, né, com um roubinho ali, outro aqui. Ninguém percebeu que o cara está roubando de Jesus e achou que ninguém ia perceber. Ninguém percebeu que ele tirou alguma coisa da bolsa, uma mentira ali. E a gente cai pelas mesmas coisas. A gente, sem perceber, tropeça nas mesmas coisas, nos detalhes. Por exemplo, uma mentira, seu vício em pornografia ou em outra coisa, sua preguiça espiritual, sua defraudação emocional. Acho que não acontece aqui, em nome de Jesus. Você causa discórdia no ministério que você atua, você tem dificuldade com liderança, seja aqui, seja na sua casa, no seu trabalho. A gente tropeça nas pequenas coisas. A rebeldia vem, e quando a gente vê, nosso coração está duro. A gente está caminhando com quem caminha com Cristo, tendo acesso à palavra dele, e o nosso coração duro, sem se deixar ser transformado. Queria deixar para vocês que o inimigo ele não começa com um tombo gigantesco, tá? Ele vem com toques sutis, até que tudo vire uma grande tragédia. Judas, mais uma vez, ele era alguém do ciclo íntimo de Jesus. Ele participava de ministério, como nós. Cada um aqui, a grande maioria, é ativo no ministério. E mesmo assim, o coração dele não foi transformado em algum momento. Terceira lição: Judas trocou Jesus por 30 moedas. Ele trocou o mestre por algo que era passageiro. E aí uma pergunta que eu preciso fazer para a gente é: pelo que nós temos trocado Jesus? Festa, rolê, status. Eu sou conhecido no Instagram, lá no TikTok. E isso tem virado o seu Deus. Você tem trocado Jesus por coisas totalmente ridículas.
O que tem tido mais valor para você? A presença de Deus ou as moedas que o mundo tem te dado? Essa é para pensar. O quarto ponto, Judas sentiu remorso, mas não se arrependeu. Lá em Mateus 22, fala um pouco sobre isso. Judas percebeu seu erro, mas não buscou o perdão de Jesus. A diferença entre Judas e Pedro é que ambos caíram. Mas Pedro chorou, se arrependeu e foi restaurado. Judas se afundou na sua culpa. Quando você cair, corre para a cruz, velho. Não corre para longe dela, não. Caiu, cruz. O pior local, o pior destino é correr ao contrário disso. Ah, mas eu caí de novo. Corre para a cruz de novo, mano. Não foge dela. Desde o Éden, uma coisa que é legal a gente ressaltar, desde o Éden, o primeiro sintoma que o pecado gera em nós é a vergonha. No Éden, ele fez com que Adão e Eva tentassem esconder sua nudez. Na história de Judas, ele fez com que Judas devolvesse as moedas. E isso fez eu me perguntar, se desde o início o principal sintoma que o pecado gera em nós de cara é a vergonha, por que a nossa geração tem conseguido pecar tanto sem se importar? Aí eu fui lá para 1 Timóteo 4. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônio, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Ou seja, a gente está se aproximando do fim. E a gente precisa ficar atento com a dureza do nosso coração. A gente precisa ficar atento com quem a gente tem dado ouvidos. O final da história de Judas é o quinto ponto. Está acabando ainda não, tá? A menina no teclado não precisa subir ainda não. Porque de repente a vida sobe e tem mais meia hora aqui. O final da história de Judas é o quinto ponto. A história de Judas serve para a gente como um alerta. Terminou em tragédia. Mas a sua história não precisa ser assim, né? Nossa história pode ser muito mais parecida com a história de Paulo, que falou: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Dá para ser assim. A gente não precisa, só porque Judas errou, a gente ir atrás. Tem milhões de exemplos de homens e mulheres que acertaram aqui na Bíblia. O fim da sua história ainda está sendo escrito. E a boa notícia é que dá para você corrigir a rota. Amém? A conclusão que a história de Judas nos traz é que Judas que é totalmente possível você estar no live todos os sábados, você participar dos cultos de domingo, você participar de ministério, você cantar no louvor, fazer evangelismo, estar participando do acampamento e estar caminhando por caminhos de morte. É totalmente possível. A história de Judas nos serve como um alerta. Beleza? Não corra, não troque Jesus pelas moedas que o mundo tem te dado. Aí a gente vai ver sobre Jairo. A história de Jairo é mais legal. Jairo, ele aparece lá em Marcos, por volta do capítulo 5, no versículo 22. Então, chegou ali um dos líderes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés. Implorou-lhe insistentemente: a minha filha está morrendo. Vem, por favor, impõe as mãos sobre ela. Então Jesus foi com ele. Uma coisa que é legal a gente se atentar aqui é que Jairo, ele era judeu, chefe da sinagoga, ele era alguém importante no meio, né, do judaico. E os judeus, eles não se prostram a ninguém que não seja Deus, né? Se você olhar lá atrás na história de Esther, Mardoqueu não se dobrou ao primeiro-ministro. Na história de Sadraque e Mesaque, eles não se dobraram à estátua e foram para a fornalha. Judeu, ele não, até hoje, ele não se dobra. Jairo, no desespero dele, ele entendeu que a ressurreição da filha dele estava na mão de Jesus. Ele falou: esse cara é Deus, eu vou me prostrar. Um pouco mais lá na frente, continua a história de Jairo, porque ela é interrompida pela mulher do fluxo de sangue. Aí lá no versículo 35, enquanto Jairo ainda falava, enquanto Jesus ainda falava, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o líder da sinagoga, e disseram: tua filha morreu, por que ainda incomodas o mestre? Jesus, porém, ignorou a notícia e disse ao líder da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Então,
não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do líder da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A menina não está morta, apenas dorme. Todos começaram a rir dele. Ele, porém, ordenou que saiam. Tomou consigo o pai e a mãe da menina e os discípulos que o acompanhavam. E entrou aonde se encontrava a criança. Tomando ela pela mão, disse: Talita cumi, que significa: menina, eu ordeno a você, levante-se. Imediatamente, a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Amém? Então, trazendo para nós a história de Jairo, é interessante a gente pensar o seguinte: quais áreas da nossa vida já morreram? Você já não ora mais como antes? Você já não sente mais o amor e o temor daqueles primeiros dias, sabe? Aquele pós-acampamento que todo mundo tem. Já não tem mais vontade de estar aqui. Você simplesmente vem por vir ou nem vem. Jesus passou a ser tipo algo comum na sua vida. Assim. Imagina que ele é uma peça de roupa do seu armário que tanto faz você usar ou não. Os 5 pontos que a gente pode aprender com Jairo é a posição social versus a necessidade espiritual dele. Jairo era o chefe da sinagoga. Ele era respeitado, tinha uma posição de destaque. Mas diante da dor da sua filha, o seu cargo não resolveu nada. Ele se prostrou e buscou a Jesus. Nós podemos ter status, amigos, influência. Nenhuma dessas coisas são relevantes se a gente não se prostrar aos pés de Jesus diariamente. Amém? O segundo ponto que Jairo nos ensina é a humildade dele. Jairo, apesar da sua autoridade, se humilhou, se jogou aos pés de Jesus. Nós precisamos vencer nosso orgulho de vez em quando. É necessário que a gente se lance aos pés de Jesus sem se importar o que vão pensar, o que vão falar, sem se importar se... Cara, se lança. Por que você não vai se lançar aos pés do Mestre? Por que você não vai se lançar aos pés daquele que você diz ser o seu Deus? O que te impede? Pulei uma parte aqui, gente. Vamos lá, nada mais importa. Eu, quando cheguei no live, quando eu voltei para Jesus, é engraçado que eu comecei a vir e tal, isso fazem 3 anos e meio. 3 anos e meio. E eu comecei, tipo, alguns amigos meus começaram a falar: mano, qual é que é? Você vai voltar para a igreja e tal? Falei, eu comecei a viver um processo de afastamento com eles, né? Os caras não deixaram de ser meu amigo, não. Eu amo cada um deles. Mas naquele momento, eu sabia de onde Jesus havia acabado de me tirar, sabe? Eu sabia de onde eu vinha, do rolê estranho que eu vivia, e o que Jesus tinha acabado de fazer. Eu estava exatamente como a filha de Jairo. E Jesus falou: Rodrigo, levanta. E eu falei: mano, eu não volto para lá nunca. Naquele momento, meus amigos estavam exatamente como aquela galera que foi comunicar a Jairo. Meu, não adianta mais não, sua filha morreu. Eu ouvi frases como: vai voltar para a igreja agora, velho. Você não conhece ninguém lá. Tudo está diferente, de repente você nem curte esse rolê. A Gabi até falou: falaram que você estava velho demais para isso. E até estava. Mas Jesus fez tudo, velho. Jesus mudou minha história. Ele me encontrou há 3 anos e meio. Ele me atropelou, assim, ó. Nossa, com tanto amor, assim. E eu, até hoje, quando lembro desse processo, desses 3 anos e meio, eu estava relendo minha pregação para a Gabi esses dias, a lágrima veio no olho e falei: cara, que da hora, isso ainda mexe comigo. Eles tentaram me parar naquele momento, sabe? Tipo, como tentaram parar Jairo também. Mas aquele não era o meu fim. Jesus ainda tinha muito para fazer. Tanto que 3 anos e meio depois, o gordão está aqui. Vocês são geração Z, vocês não podem rir disso. Deus tinha muito para fazer na minha vida. Nesses 3 anos, eu chego na igreja aqui, velho, eu cheguei zoado, assim, eu cheguei zoado em todas as áreas da vida, assim. Zoado de dinheiro, zoado de saúde, zoado de... Tudo que você pensar, se fizer a conta, assim, estava pior, estava zoado. E aí, nesses 3 anos, Jesus pegou e falou assim: levanta, eu vou te dar vida. E aí, em 3 anos, eu
volto para Jesus, eu conheço o amor da minha vida. Dá uma moral, galera, dá uma moral. A mulher mais incrível da face da terra. A gente junto compra uma casa, um apartamento, mas compra. A gente casa com um casamento que nem a gente sentou no pós-casamento e falou assim, ó, foi Deus, nosso dinheiro não pagava isso. E agora a gente abriu o nosso comércio. Então, em 3 anos, velho, Deus fez muita coisa, muita coisa. A Gabi ainda vai te dar testemunho, assim, do quanto eu sou bom para ela. Deus fez, assim, muita coisa. E eu sei, mano, de onde ele me tirou. E eu não volto para lá por nada, velho. Eu não estava morto, você entende? Jesus me resgatou, eu só estava dormindo no meu lamaçal de pecado. Eu estava afundado em tanta lama. E ele veio e me resgatou. Se lance aos pés de Jesus. Nada mais importa. O terceiro ponto que Jairo nos ensina é a luta entre a fé e as más notícias. Enquanto Jairo andava com Jesus, chegou a notícia, sua filha morreu. Mas Jesus disse, não temas, crê somente. Nós somos bombardeados por palavras de morte o tempo todo. Você não vai conseguir, você é só mais um, Deus não se importa com você, e muito mais. A quem que você vai ouvir? O medo ou a voz de Jesus? Quantos aqui têm medo? Quantos aqui não confiam plenamente? Saiba, Jesus te diz exatamente da mesma forma hoje. Não temas, crê somente, amém? É necessário você perseverar na fé. Mesmo quando a sociedade diz que não vale a pena crer. Ou quando parece que Deus está demorando, que o milagre não vai acontecer. O milagre só aconteceu porque Jairo se manteve firme. No meio desse rolê de Jairo ainda, quando Jairo se prostra aos pés de Jesus, e aí ele fala, mestre, eu preciso que você cure minha filha, tal. Ele começa a andar no meio desse rolê, chega uma doida, encosta em Jesus, e Jesus fala, alguém me tocou porque de mim saiu o poder. E aí eu me peguei pensando se eu fosse Jairo. Porque aí eu já falei, mano, eu já ia ficar bravão. Eu ia falar, pega a fila, tá louco? Tô levando o cara para curar minha filha. Se ficou até agora sangrando, aguenta mais 10 minutos, mano. Né? Jairo se manteve em paz. Cura aí, eu creio que você vai fazer. Ele se manteve firme. Ele sabia que Jesus ia continuar o milagre que ele começou. E, velho, eu vou te falar um bagulho. Se Jesus foi fiel para reviver a filha de Jairo, ele é fiel para fazer o mesmo na sua vida. Tá bom? O quarto ponto. Dá essa moral aí, Guilherme, dá essa moral. O quarto ponto que Jairo nos ensina é perseverança até o milagre. Jairo caminhou com Jesus até a sua casa, mesmo quando as risadas de incredulidade começaram a chegar. Com quem você tem andado? Repare que as risadas que Jairo ouvia naquele momento eram risadas de gente conhecida, eram pessoas que conheciam Jairo. O estranho aqui nesse contexto era Jesus. Você precisa entender que em alguns momentos você vai ter que crer sozinho. Que as pessoas ao seu redor, as pessoas do seu círculo íntimo, não vão acreditar no que Jesus está fazendo na sua vida. O seu processo é sozinho nesse momento. E creia, ele vai continuar fazendo. Amém? Então continue andando com Jesus. O quinto ponto que Jairo nos ensina é que a fé gera vida. O resultado da fé de Jairo foi a vida para sua filha. Deixa eu só falar, tem um detalhezinho aqui. Dar sinal para a menina do piano, cadê? Tá aqui. Já pode vir, já. O quinto ponto é que a fé gera vida. O resultado da fé de Jairo foi a vida para sua filha. O resultado da sua fé é vida para sua alma hoje. Para sua vida física e para sua vida eterna. Amém? Judas deu as costas para Jesus e morreu. Jairo entendeu que era de joelhos que a vida brotava. Você vai ficar como hoje? De joelhos ou de costas? Você tem andado com Jesus? Deixa eu só voltar. Você tem andado como Judas,
que está aqui, ó, diariamente, todos os dias, e não deixa seu coração ser transformado, ou você vai correr e se lançar aos pés de Jesus. Lembrando, vocês lembram que eu falei no início que essa era uma conversa pra gente madura? Porque, velho, deixa eu te falar. Se você ouviu tudo que eu falei até aqui, eu não estou falando que eu falei que eu sou bom, não. Mas se você ouviu tudo que foi dito aqui, e você estiver pensando dentro do seu coração, Rodrigão, nada a ver. Dá pra estar aqui e não ser tão religioso igual você. Eu sou obrigado a te falar uma coisa, velho. E é em amor, tá? Seu problema é de caráter. Porque, eu te falo em amor, porque eu fui exatamente esse cara. Você lembra quando Judas reclama que Maria está jogando perfume aos pés de Jesus e ele fala, por que você não vende? Por que não dá para os pobres isso? Eu era exatamente esse cara, ficava criticando coisas, sabe? E aí, normalmente, esse tipo de cara que fala assim, por que a igreja não pega todo o dinheiro e dá para os pobres? Esse cara, ele não dá nem o dízimo e nem o dos pobres. É um hipócrita. E eu era exatamente esse cara. Não dá, velho, para você viver a vida que você leva aqui e fazer o corre que os caras vivem lá fora. Não, a caminhada não bate. O resultado disso, se você continuar nessa caminhada, vai ser remorso, igual o Judas, e a morte espiritual. E quando a morte espiritual chega, velho, dá um trampo para ressuscitar. Então, se você ainda não morreu espiritualmente, tá fácil. Agora, se você se identificou como Jairo, eu queria te convidar a se levantar e a gente vai orar hoje. Se você se identificou com Jairo, eu queria te convidar até a fazer um processo diferente. Normalmente a gente chama a galera aqui na frente. E tá tudo bem se você quiser vir também. Ninguém vai te proibir de vir, não. Pode vir. Mas eu queria te convidar, ou no seu lugar ou aqui na frente, se você se identificou com a fé de Jairo, com a perseverança dele, com entender que é se lançar de joelhos aos pés de Jesus que vai fazer as coisas mudarem, eu queria te convidar a se ajoelhar. Hoje vai existir vida. Deixa Jesus ressuscitar tudo aquilo que morreu dentro de você. A sua fé, os seus sonhos. Se é o medo do futuro que você tem, cara, não temas. Crê, Ele vai fazer. Amém? Se você sentir a vontade, pode se colocar de joelho aos pés de Jesus. Vamos orar para que tudo aquilo que está morto na sua vida ressuscite. Para que tudo aquilo que o inimigo com o tempo veio matando, você não precisa ajoelhar, você ajoelha se você quiser, tá? Se você se identificar com o que Jairo falou. Para tudo aquilo que o inimigo veio matando ao longo do tempo, seja ressuscitado por Jesus. Nós cremos num tempo novo no live. Mas o tempo novo no live só faz sentido se vier um tempo novo sobre a sua vida. A gente precisa que você entenda que a vida com Jesus, ela precisa de um pouco de maturidade da sua parte. Mas ela vai precisar de muita fé sua. Você vai ter que entender que o processo demora, que o processo dói, mas que Ele é fiel para continuar o milagre. Ele não vai te deixar sozinho. Ele parou no meio do caminho para curar outras pessoas, mas Ele não esqueceu a filha de Jairo. Ele falou, Jairo, fique em paz, só acredita. Se você está passando por um momento onde as coisas são incertas e você está como Jairo, onde você tem medo, onde você não está vendo perspectiva de futuro, não está vendo o sinal, cara, fique em paz, Ele continua com você. Jesus, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos porque o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem feito nas nossas vidas, o Senhor tem transbordado a tua presença aqui, Pai. Pai, mas eu clamo por cada coração aqui. Eu clamo pela tua presença. Eu clamo para que haja hoje ressurreição e vida nessas vidas, Pai. Para que cada vida aqui viva
a tua ressurreição, para que cada vida aqui viva o teu transbordar, viva o que o Senhor tem de novo para eles, Pai. Pai, que a partir de hoje seja um tempo novo, um tempo diferente. Nós declaramos sobre a vida deles, Pai, um tempo onde a tua presença vai transbordar. Nós declaramos sobre a vida deles um tempo onde tudo novo será, onde eles vão viver experiências novas com o Senhor, onde eles vão, assim como Jairo, ver o Senhor curar, ver o Senhor transformar. Mas, Pai, o mais importante, eles vão caminhar com o Senhor a partir de hoje de forma diferente. Eles vão caminhar de forma intencional, atentos, sabendo que eles podem estar só andando com Jesus sem ser transformado, Pai. Em nome de Jesus, transforma o coração de cada um deles. Invade com teu amor, assim como o Senhor um dia me invadiu. Invade, Pai, com a tua presença, um dia como o Senhor mudou toda a minha vida. Faz o mesmo na vida deles, Pai. Pai, um tempo novo, um tempo de unção nova, um tempo de transbordar da tua presença. Nós te agradecemos, nós te louvamos, entregamos a ti esse momento, Pai, em nome de Jesus, amém.